A Virada Sustentável é um festival que se realiza durante 2 ou 3 finais de semana. Já está na sua 7ª edição em Porto Alegre e sempre com muitas atividades artísticas ou socioambientais. E nós sentimos falta de ter um legado, de deixar um legado, de tornar o evento mais perene. Também essa nossa luta, essa nossa causa, que é a causa da conscientização pela sustentabilidade, de ter mais permanência e maior alcance. Então a ideia de fazer esse mural tem a ver com isso. Por outro lado, esse mural vem homenagear um ícone da história das lutas ambientais em Porto Alegre, mas também no Brasil, no mundo. O Lutzenberger é internacionalmente conhecido. É uma figura que representa uma história dos ambientalistas, das causas ambientalistas no país. Porto Alegre foi a primeira cidade a ter uma associação de defesa do meio ambiente, que é a Agapan, né? E isso é uma história importante de ser lembrada e contada. Vale para hoje, vale para o futuro. Fazer um painel sobre o Lutz, eu acho que ali tem várias coisas envolvidas, assim, que eu aprendi muito estudando a história do muralismo, né? Porque apesar do muralismo ser antiguíssimo, da Renascença, enfim, o movimento do muralismo mexicano, ele trazia junto com ele uma questão social, política, né, educativa. Então, assim, fazer esse mural para mim tem a ver com estar me aproximando de coisas que eu sempre admirei, assim, né, no sentido, e sempre busquei, né, sempre estive preocupado com o contexto, onde eu ia pintar. Então isso é muito importante para mim. E assim, fazendo um mural biográfico ali, que eu chamo, né, que a gente está falando de uma pessoa, além de retratar ela, é um prédio público, é uma pessoa ativista ambiental. Então também eu acho que a gente colocar essa figura, a gente reacende, né, uma potência, uma força, assim, de dar essa atenção às questões ambientais. E também bate naquela tecla da memória, de não esquecer quem já fazia isso há muitos anos atrás, né? Então, pintei num prédio público, né? Então, a importância da gente estar falando de um tema importante, mas um tema também que tem vários pontos de vista, né? Que é o meio ambiente. E aí tá falando sobre essa pessoa ativista, pintando sobre ela num prédio público, acho que é uma questão educativa muito grande, assim, né? Ah, claro que eu sei. Expoente do meio ambiente. Quem? José Lutzenberger. Não. Vamos conhecer o trabalho de Lutzenberger, que acaba de receber o prêmio Bem Viver da Suécia, considerado o Prêmio Nobel da Ecologia. A Amazônia não é o pulmão do mundo, ela é o ar-condicionado do planeta. Se continuar a devastação da floresta tropical úmida, isso significará tremendas mudanças climáticas. Ele foi um dos primeiros a denunciar a devastação da Amazônia. Mas não fica só na crítica. O trabalho e a vida de José Lutzenberger mostram que é possível reconciliar a vida moderna com a natureza. Se o brasileiro soubesse apreciar a natureza que tem, o Brasil seria certamente, se não o mais bonito, um dos países mais bonitos e, sobretudo, mais diversificados do mundo. O pai nutria um amor profundo pela natureza, não é um amor passional, cego, é um amor compreensivo, de conexão realmente, que o fez lutar pela natureza como se luta pela própria vida. De fato, ele sempre dizia, nós somos natureza e nós estamos umbilicalmente conectados a todas as demais formas de vida que compõem o nosso grande planeta vivo. Vamos começar lá em cima. Que ali vai na parte de cima. Primeira parte.
importantíssima, né, do trabalho é colocar, e é onde todo mundo se pergunta como é que coloca, né, esse desenho na parede e tal. Daí a gente usou dos recursos mais modernos, né, e digitais, que foi através da projeção. Quero tirar uma dúvida contigo. Tu vai pintar a parede até as bordas laterais? Ou tu vai excluir aquelas duas margens que tem? Como é uma pintura muito grande, eles vão estar muito próximos da parede, fica difícil de enxergar o conjunto do desenho que ele projetou, que ele planejou para fazer ali. Então o que a gente está fazendo? A gente vai aproveitar o projetor e vai agora de noite, na primeira noite de trabalho deles, a gente vai projetar esse desenho, especialmente as linhas de contorno, e aí eles vão subir com os balancinhos e vão fazer os riscos, seguindo ali o que está sendo projetado, para depois amanhã, a partir do próximo dia, eles já vão ter as linhas gerais de todo o desenho pronto. Então vai ficar muito mais fácil, né, deles continuarem o trabalho. Com isso eles ganham muitos dias, né, de trabalho, porque como é que era antigamente? Todo mundo aprendeu no colégio que tu fazia um desenho assim pequeno, e aí fazia umas linhas assim na horizontal e outras na vertical. Pra quê? Pra depois eles subirem ali e pegarem um quadradinho de cada vez, né? E ficarem olhando ali pra fazer a alteração, né? Aumentar a escala, né? Então agora a gente aproveita os recursos tecnológicos, né? O fato de ter projetor mais acessível. E aí eles resolvem tudo numa noite só, né? O desenho grandão. Um fundo preto, porque eu fiz umas linhas de diferentes cores, eu queria ver se eu consigo bem enxergar elas. Tem umas linhas que são laranja, sabe? Meio avermelhada, que seria tipo no rosto dele. Dá pra ver um leve contraste daqui, mas tá bem longe de ser laranja, assim. Por que elas não estão muito dessa cor? Tem algum problema? Aumentando a luminosidade, ele vai tendendo pro branco. Eu dividi a equipe da seguinte maneira. Primeiro eu entendi que a gente usaria 2 balancinhos, que é os andaimes elétricos, né? E aí eu fechei a equipe em 4 pessoas, contando comigo, né? Então para ficar 2 em cada, por uma questão de segurança, de se sentir mais à vontade e também para a gente cumprir o prazo do trabalho, assim. Então 2 ficavam mais numa parte de fundo, né, colocando mais as cores de fundo, e aí um trabalhava do meu lado ali também na assistência dos materiais, fazendo alguns degradês juntos, né, porque, por exemplo, umas folhas às vezes de 4 metros de altura e um calor muito grande, a tinta seca muito rápido, então a gente já vinha trabalhando junto, assim, como uma extensão mesmo do meu corpo, assim, foi bem legal. Comigo trabalhou o Leandro Alves e ainda junto da equipe estava o Átila Nogueira e o Santiago Potter também, que todo mundo ajudou a acontecer no prazo que a gente queria, né? Tá indo tudo certinho, a equipe tá unida, tá fluindo assim, a equipe tá bem focada mesmo, tá dando tudo certo. Agora pro turno da tarde ver como é que vai daí acontecer um dia inteiro de pintura, que hoje é o primeiro dia inteiro de pintura. Vamos que vamos. O cara é um ícone, mano, da ecologia brasileira. Vai ficar bacana, o IP tava precisando, o bairro tava precisando dessa arte. Bem legal, tá bem bonito. Arrasa
Pois quando você sambalança o meu coração também. Trabalhando no rosto dele, eu era do tamanho de uma ruga. Então, tipo assim, é também superar desafios técnicos, né? Além de... E claro, né? Quanto mais alto, quanto maior, mais visto de outros pontos da cidade. Eu acho que torna uma referência. Isso é muito legal também. Provável que a gente vá terminar a cabeça aqui hoje e amanhã a gente daí vem do outro lado ali para fazer, porque a gente já tem que fazer a mão, né? Que é os mesmos tons da cabeça. Então daí a gente vai para aquele lado fazer isso e aí depois faz a camiseta. E esse aqui como é que tá? Ontem foi 2 latas desse, tá ligado? Sim, ontem a gente falou ali sobre isso. Aí o Chaco falou que mais umas 4. A gente faz todas as cores, numera elas, cria uns códigos aí que só a gente entende. Ó, tem lá, ó. Aí tu vai ver lá, ó, naquele papel em branco tem um monte de código lá. Esse aí é o amarelado 3. Aquele lá o mais claro a gente nem usou. E ali tem uma definição para mim de área de luz, área de sombra, assim, para mim conseguir me guiar lá em cima. E porque um mural dessa dimensão a gente sobe para trabalhar e desce no meio-dia para almoçar. E é ali que a gente discute algumas coisas de tipo, o que tu acha que tá legal? Eu também sou uma pessoa bem aberta, gosto de ouvir opinião assim de vários pontos de vista, assim, desde pessoas mais leigas também, de que tá achando, até os meus colegas que são mais técnicos e tal, e como é que tá a anatomia, como é que tá a proporção, enfim. Então, assim, a gente vai discutindo e realmente ali na parte do olutes, do rosto, da mão ali, eu tive que dar uma atenção maior, assim. Eu acho que foi o único momento que a gente desceu em metade do turno, assim, né? O resto a gente acaba só trabalhando para render bastante trabalho na hora do almoço e quando termina o trabalho. Daí tem tipo uma reunião, né? A gente faz uma reunião assim e discute o andamento, como que tá acontecendo o trabalho em relação a tempo, em relação ao desenvolvimento dele mesmo. Eu acho que dá pra vir com ele aguadinho assim, ó, porque eu acho que pé meio reto assim, porque daí junta naquela parte um pouquinho estranha. Os 3 de cima, o dedão, esse daqui e esse daqui, ó. Só os 2 de baixo, o minguinho e esse do lado ali que precisa definir ali. E aqui também, ó, tem que dar um gordinho e tal, tem que dar os volumes da Claro, ali tá só liso e outra também ficou muito fino dessa parte daqui pra cá. Esse osso tem que saltar, ó. Esse osso tem que saltar. Tá, mas isso vai vir com uma luz depois, né? É isso aqui, né? Aí... Tá, mas o que o Sandy tava falando, eu acho que eu mais ou menos entendi o que ele quis dizer. Que aqui tem que baixar um pouco. Tinha uma ruga do rosto dele ou uma veia da mão que eu dizia assim, trabalhando com o meu assistente, assim, eu dizia, não pode ser isso aqui a veia da mão dele, tá muito grande. E aí era tipo, tinha uns 20 centímetros de grossura, assim, e eu acho que mais de 1 metro de extensão, assim. Então, realmente confiar muito no processo, assim, e confiar no planejamento. Cara, Porto Alegre tá ficando linda, né? Demais.
Basicamente é uma questão técnica, o mural ele é todo pintado a tinta acrílica, né? E aí para usar a tinta acrílica eu uso pincéis de variados tamanhos, né? Mas normalmente assim de 15 centímetros em média. E para algum detalhe assim lá, quando eu vou fazer as borboletas, né? O pássaro, que são elementos menores, eu uso algum um pouco menor. Uso bastante trincha também, né? Que é tipo quase que uma vassoura ali, que vira a função do pincel mesmo, por ser grande. E rolo, né? Rolo também de 25 centímetros, rolos maiores, assim, que é para as partes de preenchimento, de degradê, assim, de áreas maiores, daí a gente acaba trabalhando mais com rolo. Fazer todo o volume das plantas, todos os bichinhos. Aí tem a cara dele e a mão, ainda quero botar mais umas coisas. Vai a camiseta aí agora, falta ainda. Tem bastante coisa. Só que hoje o vento tá tenso. Aí não tá dando pra trabalhar muito. Cara, eu acho que a camiseta lá em cima começou a melhorar, tá ligado? Mas ainda tem que dar uma trabalhada. Tipo assim, o cara fica sempre se apoiando porque perde equilíbrio. Aí tu já não tá trabalhando com as duas mãos, sabe? Aí já não é a mesma dinâmica, sabe? A gente tá na camiseta, né? E aí amanhã vai trabalhar essa camiseta, a camisa, né? Tem um punho ali também. E aí vai meio que matar tudo isso amanhã. E começar daí as sombras. Cara, coisa linda aí. Altinho, né? Eu acho que a gente consegue fazer isso antes do almoço. Que horas são agora? 11. Em 1 hora eu acho que a gente consegue pintar a folha marrom, o resto da folha marrom e a folha verde. É. Bacana é pegar e desfazendo, né? Acho muito incrível. Acho assim que eles se arriscam, né? E imagina enfeitar a cidade, é uma coisa maravilhosa. Eu fico encantada olhando. Sou professora, então eu acho assim que é bem importante valorizar nossos artistas, né? E trazer a obra para o público. Acho que o mais importante disso é o público, o povão aí poder ver essa obra maravilhosa, né? Presentão para a cidade, eu acho que esse mural vem aí numa leva de murais que estão vindo agora, e eu acho que isso é importante para a cidade, culturalmente, social e politicamente, mas também para o movimento das artes, dos artistas. Eu acho que isso é muito importante, assim, e eu enxergo essa movimentação de murais junto com outras coisas que vem acontecendo. Acho que está dando uma retomada assim na cidade, tá vindo uma movimentação cultural e artística bem interessante, acho, para a cidade, que tem me deixado otimista, assim. Nesse mural nós percebemos que tem bromélias na base. Essas bromélias, elas
elas representam a luta que adquiriu uma dimensão internacional, inclusive, pela preservação das florestas tropicais, especialmente a Amazônia, né? São ambientes ricos em bromélias e é isso que eu entendo que elas representam nesse mural. Depois nós temos abelhas ali também, e essas abelhas representam a militância agronômica dele. Ele era engenheiro agrônomo e ele defendeu fortemente, inclusive a primeira década de ação da Fundação Gaia foi muito fortemente orientada pela defesa da agricultura regenerativa, sem o uso de agrotóxicos e fortalecendo, recuperando a fertilidade dos solos. Hoje, todos nós sabemos, as abelhas, que são dos insetos mais polinizadores que existem, estão ameaçadas pelo uso extensivo e contínuo de agrotóxicos, colocando em risco, inclusive, a nossa segurança alimentar. Desce a sombra, daí a sombra na abelha. Aquela sombra da então abelha. as outras folhas tudo tomou, então não precisa mexer em mais nenhuma. Não mexeria. Agora tá batendo um solzão, né? Vamos ver meio da tarde. Mas agora, e aqui embaixo, dá uma arrumada nessa sombra aqui, ó. Tá, essa daí sim. E fazer a borboleta. Pum! Aí, tipo, isso dá pra fazer até 4 e pouco ali, já vai baixar o sol. Se precisar, faz mais alguma coisa. As borboletas, elas representam metamorfose e eu entendo que elas também simbolizam ali essa conexão sistêmica que existe entre tudo e todos no planeta. Existe inclusive um provérbio japonês que diz que o bater de asas da borboleta aqui repercute no Japão. E é isso, todas as nossas ações, por menores que sejam, elas nunca se limitam a si mesmas, elas sempre repercutem no ambiente, num espaço, num contexto muito maior e muitas vezes de forma inclusive imprevisível. E quando a gente tem consciência disso, mais a gente se torna preocupado com o impacto e consciente das nossas ações. Acho que a maior dificuldade que eu vou ficar recordando quando eu olhar para esse mural, né, passando muitos anos, é que, assim, de fato, eu não sei se foi uma dificuldade, mas era uma obsessão, assim, minha, era o rosto, a tonalidade do rosto dele. Mas foi um prazer, assim, foi legal curtir e vendo, tá cada vez melhor, cada vez estou curtindo mais. E quando eu tava indo um pouco inseguro, a Lara passou de carro por lá e de noite me mandou uma mensagem: nossa, vi a imagem do meu pai, chorei. E eu já pensei assim, nossa, então acho que um dos objetivos já está conquistado aqui. Eu olho aquela imagem e é como se o pai estivesse ali gigante, presente, de volta, né? É realmente uma arte que emociona, especialmente a nós que temos um vínculo afetivo com ele. Mas mais do que nada, ela traz para toda a sociedade o pai de volta e suscita um interesse por ele, pelo seu legado. Essa é uma grande contribuição que eu vejo que esse mural traz
para a sociedade e para os nossos tempos. Eu vejo em toda parte, não só no Brasil, até nos lugares mais remotos da Amazônia, eu vejo que está surgindo, pelo menos em muitas cabeças, uma nova consciência.